Bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Hoje, dia 21 de abril de 2021, quarta-feira, feriado aqui no Brasil. Um dia especial que nós lembramos de Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Exatamente. Bom, eu digo que é um dia especial porque é bem ligado ao que nós vamos tratar aqui hoje. Eu ia começar um assunto aqui relacionado a investimento de renda fixa, que acredito que é o mais indicado à grande maioria. Eu invisto muito mais em renda fixa do que na variável. Mas antes de falar sobre renda fixa, LCI, CDI, aquele monte de nome, CDB, eu acho que é interessante a gente começar a falar um pouco mais amplo o que seria, né, o que é o IPCA, o que é Selic, de onde que vem esses nomes, e aí a gente fala um pouco mais do assunto amplo, economia geral, macro, e aí depois num outro vídeo a gente faz a introdução aí de alguns investimentos aí de renda fixa, tá? Eu digo especial porque que Tiradentes foi enforcado naquela época lá. Ele foi um dos principais ali naquela Inconfidência Mineira, né? E o que motivou ali a Inconfidência Mineira foi justamente o imposto. Eles estavam, assim, revoltados com o imposto da época, que era o quinto, em que lá em Minas Gerais, onde tinha muita extração de minérios, né? Um quinto era enviado para Portugal, um quinto do imposto, né? Que é 20%, tinha 20% do valor, era enviado para Portugal. E eles achavam isso absurdo, absurdo. E houve essa revolta lá em Minas. E nessa, infelizmente, aí Tiradentes acabou sendo enforcado. Então, o que gerou essa revolta entre eles foi justamente os impostos altos. E hoje, a gente ia falar de renda fixa, só para você ter uma ideia, o que gerou a morte dele lá, que era 20%, que ele estava inconformado, hoje a gente tem imposto aqui de renda fixa de 22,5%, também depois tem 20%. E na verdade, assim, tem imposto em tudo, tudo, tudo. A gente não consegue viver, não consegue ficar sem pagar imposto. Então, como dizia aquele presidente americano, eu me esqueci o nome agora, mas uma coisa que é certa é a morte e o pagamento de imposto. Você sempre vai pagar imposto, ok? Então, essa é a nossa lembrança no dia de hoje, Tiradentes, relacionada ao quinto. E já entrando no assunto, então, de imposto, imagina só o cenário, né? Vamos fazer um levantamento aí, fazer um exercício de débito e crédito. Tudo que você já ganhou na sua vida, em questões financeiras, salário, e tudo que você já gastou na sua vida, ok? Agora imagina que, na média, ou acredito que no mínimo praticamente, vamos colocar aqui no mínimo, tudo que você já ganhou de renda, sempre o governo pega pelo menos 15% ali do que você ganha. Então 15% é dele. Então você trabalhou e ele ganhou também 15% sem ele ter trabalhado. Mas vamos lá. E tudo que você gastou aqui com esse seu dinheiro, seja em moradia, carro, alimentação, segurança, um plano de saúde, putz, tudo, 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 combustível. Combustível é polêmico, né? Combustível é quase 50%. Mas vamos colocar que tudo aqui que você gastou é 15%. Então, assim, o governo, ele ganha dos dois lados, a hora que você ganha e a hora que você gasta. Então é muito dinheiro, tá bom? É muito dinheiro. E vamos lá. E é cíclico, a questão a economia, ela é cíclica, tá? Recentemente a gente teve aí questão do coronavírus ano passado, né?
e teve essa crise mundial, ainda estamos vivendo, né? Tá difícil, a economia está se recuperando aos poucos, está tendo muita injeção de dinheiro na economia, e isso em todos os países, ok? O Brasil também está fazendo a parte dele. Eu estou falando financeiramente, tá? Não estou falando de vacina nem nada, financeiramente. E isso é cíclico. Lembrando da época lá de 2007, 2006, 2008, que teve a crise lá do subprime dos Estados Unidos e acabou afetando no Brasil também, ocorreu várias demissões. Então, naquela época, como que era o cenário? Estava com crédito muito baixo, taxas de juros baixa. Então, vamos imaginar lá, aqui no Brasil também, Selic baixa, taxa de juros baixa, incentivando o crédito. O setor imobiliário teve aquele boom em 2008, 2007, até 2009 também. Então, subiu muito de preço os imóveis, né? Muita negociação. Foi muito bom para o Brasil, tá? E para diversos países. Então, crédito baixo, existe um consumo muito alto, né? O banco começa a fornecer financiamento mais barato, tanto de carro, de imóveis, financiamento entre empresas também, para você injetar dinheiro na sua empresa, para girar. Então, tudo isso a gente coloca como financiamento que está ali relacionada à Selic, tá? Então, Selic é uma taxa ali do Banco Central para os bancos. Então, essa é a taxa Selic, o custo do dinheiro ali, o custo do financiamento, do empréstimo. E depois tem a taxa de banco entre bancos, e aí entra também nós como pessoa física, que é a taxa DI, que é conhecida como CDI, que é bem próxima ali da Selic, tá? A taxa DI. Mas Selic é quando envolve ali o governo, e a taxa CDI, a taxa DI, é quando envolve nós aqui, pessoa física, e transações entre bancos, tá? Então, essas são taxas básicas ali, taxas baixas. Então, quando essa taxa está muito baixa, Selic, CDI, existe uma fomentação do mercado, muito dinheiro é criado, as pessoas começam a gastar mais, investir, tudo mais. E isso acaba gerando um crescimento nos preços, né? É natural. Então, quando existe mais pessoas querendo comprar alguma coisa, quem está querendo vender acaba subindo o preço. E essa pessoa, às vezes, na empresa lá, para ela produzir aquele produto, ficou mais caro para ela, porque o fornecedor dela também subiu o preço, ela também sobe. Então, é uma cadeia. E nessa de subir o preço, então, a taxa caiu, o preço começa a subir. E nessa de subir, vem subindo a IPCA e o IGPM, tá? O IGPM, ele também é um índice, deixa eu até pegar aqui o nome correto do IGPM para ficar certinho. IGPM é um índice que mede a variação dos preços. Bom, a diferença dele do IGPM para o IPCA é praticamente a sexta do que muda, do que cada um utiliza como índice para fazer a cotação de como está subindo os preços, né? Subindo ou caindo, né? Então a gente vê aí anos passados que o IGPM vinha caindo, IPCA, né, IGPM, e agora que teve a crise, que teve que diminuir as taxas Selic e tudo mais, está tendo um maior consumo das pessoas, da pessoa jurídica e física, e aí o IPCA e o IGPM começam a subir. Mas o IGPM pega mais produtos que ela faz a consulta, né? FGV faz a consulta de vários produtos para ver como é que está subindo esses preços. E já o IPCA, ele é mais em menos produto, é uma cesta mais voltada para aqueles produtos que o consumidor consome, tá? Então é mais voltado para alimentício,
Então, combustível, algo que é mais direto ao consumidor. E o IGPM é mais amplo. Então, você vê que o IGPM ele sobe primeiro, são valores altíssimos, o IGPM, e o IPCA é um valor menor, mas que ultimamente está crescendo bastante, tá? Tá altíssimo o IPCA e o IGPM. Falando nisso, que eu falei questão de ordem, ontem mesmo eu estava conversando com um vizinho aqui sobre questão de imóvel. Aqui mesmo, onde que eu moro, o pessoal começou a subir o preço dos imóveis, principalmente terreno, né? O imóvel pronto já é um pouco mais difícil de você vender, mas terreno tem uma procura um pouco maior. E nesse ano aí teve um crescimento do valor de terrenos aqui, coisa de 40%. Então, assim, não justifica esse crescimento desse preço. Claro que, assim, o que eu falo direto é você pedir uma coisa e você vender outra, né? Então, ele pode colocar lá de um início de 2020 ele estava pedindo um valor e agora, início de 2021, ele subiu 40%, sendo que isso não estava sendo corrigido há anos, não vinha subindo o preço dos imóveis, aqui eu vejo dos terrenos, né? Mas a partir do momento que uma pessoa vai lá e compra, significa que aquilo vale realmente. Então, se ele subiu 40% e ele conseguiu vender, vale. O IPCA aí nos últimos 12 meses está acumulado em 6%, 6,1%. Então, se o IPCA está subindo e o IGPM está subindo, o governo vai ter que subir a Selic, vai ter que frear um pouco a economia, frear o consumo, para que as pessoas voltem a consumir menos, né? Volta a ter tantas transações para segurar o crédito, né? E aí para baixar esse custo aí do IPCA e do IGPM. E é por isso que o governo vem gradativamente, né? O Copom vem subindo a taxa Selic, ok? Para poder frear a inflação, frear esse alta de preço, tanto de imóvel como também você vê quando você vai no mercado, como está caríssimo fazer uma cesta de compras, né? A taxa Selic é o custo do dinheiro do governo para o banco. O CDI é o custo entre bancos e ali nós, quando a gente vai fazer um investimento, é baseado muitas vezes na Selic, na taxa CDI. E o IPCA é aquela correção baseado no que o preço das coisas estão subindo, que é a inflação, né? IPCA é a inflação, então o IPCA vem subindo. Então, nesse momento é interessante a gente pensar bastante quando for fazer um investimento atrelado a IPCA. Que IPCA nada mais é do que a correção do seu dinheiro para ele não perder valor, né? Então é somente uma correção. Então IPCA mais alguma coisa, que aí o mais seria juros. Tanto é quando é comum a gente ouvir assim que vai pagar multas e juros e correção monetária. Então, você vê, multa é uma coisa, né? Juros é uma outra coisa e correção monetária é outra. Então, no nosso caso, quando a gente vai fazer um investimento, vamos atrelar correção monetária, que seria o IPCA, que se você ganhar somente IPCA, se você investiu no início de 2021 e vai retirar início de 2022 e você conseguiu só IPCA, você não ganhou nada. Você só teve uma correção, você só manteve o seu poder de compra do que você tinha, do que você vai ter em 2022, do que você tinha no início de 2021. Porque as coisas que você comprava em 2021 agora custa mais caro. Em 2022 sempre sobe, né? Então, se você ganhou só IPCA, você só teve uma correção daquele valor do seu dinheiro. Então, é IPCA mais, e aí sim, os juros, né? Tô fazendo vídeo aqui e a Siri fica entrando, fica interrompendo. Não tô falando com você.
Então vamos lá. Então você está ganhando IPCA mais alguma coisa. Esse mais aqui que é o que nós buscamos, né? Então, no mínimo você tem que ter IPCA e aí depois os juros, que é o que você está ganhando. E quando você deixa na poupança ou algo que rendeu menos que IPCA, você perdeu dinheiro, ok? Então, assim, claro que se você tem R$ 1.000 na sua conta corrente, parado, e deixou ele parado R$ 1.000 durante um ano, você perdeu muito dinheiro. Porque o que você comprava com R$ 1.000, se você fazia, sei lá, a compra do mês com R$ 1.000 no início de 2021, início de 2022, você vai comprar um pouco menos. Não vai conseguir comprar os mesmos itens. Então, você deixou na conta corrente, perdeu dinheiro. Se você colocou na poupança, também perdeu dinheiro, porque o IPCA está maior que a poupança. Agora, se você conseguiu pelo menos IPCA, significa que a mesma compra de mercado que você fazia no início de 2021, você vai conseguir em 2022. Mas o foco aqui não é só fazer a mesma compra, manter o preço do seu dinheiro, né? O valor do seu dinheiro. A gente quer, além de manter, a gente quer ganhar dinheiro. E o cenário atual, que é aumento de IPCA, ele é favorável, sim, em alguns investimentos aí para renda fixa, tá bom? A gente vai falar isso na próxima etapa. E após feita essa explicação um pouco melhor sobre esses nomes, essas nomenclaturas, queria falar um pouco sobre o momento atual em que vivemos com relação à economia global, não só no Brasil, né? Conforme eu falei, o governo, no caso nosso aqui, o Brasil, ele arrecada do que você ganha e do que você gasta, né? Tudo que você compra tem imposto, e aqui também tem imposto. Falei na média de 15%, tá? Na média 15%, pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. E aí você pensa, putz, tudo que eu já comprei, tudo que eu já ganhei na vida, ele ganhou 15%. Multiplica isso por X milhões de pessoas que tem no Brasil, então é muito dinheiro, tá? E é suficiente? Não está sendo suficiente. Ainda mais nesse momento aí de crise, e como que eu falei, crise sempre acontece, né? Teve uma crise lá em 2008, essa crise aqui do coronavírus, na minha opinião, assim, não era para ter ocorrido agora, assim, não era uma coisa que estava no radar, né? Então foi algo pontual, e esse algo pontual acelerou muito, porque igual 2008, 2009, onde que os governos tiveram que injetar muito dinheiro na economia, e isso causou inflação, está acontecendo agora, novamente. A gente está vivendo momentos aí de subida de preços, tá caríssimo as coisas. E vai chegar um momento que vai ter uma próxima crise, tá? Isso é normal, é o esperado. O que não era esperado era a crise agora, mas desde lá de 2009 tá tendo esse endividamento, porque todos os países estão ficando endividado. Então tá esperando sim essa crise, que é uma crise grande que eles dizem, né? E quando vai acontecer ninguém sabe, né? Nunca ninguém vai saber. E aí, mesmo o governo arrecadando bastante imposto, o exercício que a gente tem que imaginar é trazer para uma situação de dentro da sua casa. Imagina que você tenha o seu trabalho, a sua renda, e você tem aquela sua dívida, aqueles seus gastos, e você não pode gastar mais do que você arrecada, né? Mais do que você ganha. A partir do momento que você começa a gastar mais do que você ganha, você vai ficar devendo, vai virando uma bola de neve, e, enfim, você sabe como é complicado, juros altíssimos. Então, você tem que gastar menos do que você ganha. E no Brasil é a mesma coisa, no mundo é a mesma coisa, né? O Brasil tem que gastar menos do que ele ganha, menos do que ele arrecada, né? Então, no caso, o Brasil tem algumas empresas, né?
Então, se a empresa está tendo lucro, ótimo, né? A gente vê empresas brasileiras aí que é do governo ainda, que dão lucros, mas tem outras empresas que dão prejuízo. Então, se dá prejuízo, piorou, né? Mas o que ele arrecada, ele tem que gastar menos. E aqui, e como que ele faz para poder arrecadar? Uma das formas é gerar dívida, tá? Que seria o tesouro direto. O governo ele gera esses títulos do tesouro e ele se compromete a pagar para você. Então você empresta dinheiro para ele, você coloca seu dinheiro lá no tesouro e aí você determina com ele uma taxa que você quer receber o dinheiro de volta. Então você está emprestando dinheiro para o governo e ele te devolve aquilo lá corrigido. Você fala, quero no máximo em 5 anos e com tanto de juros. Mas ele não empresta somente para você, pessoa física. Aliás, você é a menor. Ele faz essas dívidas, né, com bancos, com fundos de investimento, com seguradoras, enfim, com essas empresas grandes, fundos de investimento, bancos, que conseguem arrecadar um bom dinheiro. E então eles emprestam para o governo. Então é uma dívida que o governo está tendo com esses bancos, seguradoras, pessoas físicas, então é dívida, né? Que ele tem que pagar depois um valor maior. E como que ele paga essa dívida? Então, no caso, se eu tenho um tesouro direto que vai vencer em 2026, atualmente ele paga essas dívidas, né, com novas dívidas. Então ele lança outro tesouro direto mais para frente, ele arrecada aquele dinheiro que ele está lançando e paga essas pessoas que ele estava devendo já no passado. Então é assim que está funcionando, que é a rolagem da dívida. Então imagine você que está devendo, sei lá, para o banco, e para você pagar esse banco, você vai no outro banco, pega mais dinheiro, paga esse cara aqui, aí você quitou esse, mas você está devendo esse aqui. É exatamente isso que o Brasil e todos os países fazem, tá? Então, é uma dívida que eles vão rolando. Claro que os juros dele é bem menor do que se a gente fosse fazer isso, né? Mas você entende que vai dar merda, né? Não tem como isso dar certo. Então, essa rolagem de dívida que eles estão fazendo, todos os países estão fazendo, vai dar merda. Essa merda chama crise, que a gente não sabe quando vai acontecer, tá bom? Só para falar um pouco aqui de números, o Brasil, então, o que eu falei, ele tem que ter uma dívida menor do que ele arrecada. E hoje, deixa eu achar o Brasil aqui na lista, e o que ele arrecada é o PIB. Esse é o salário dele, né? O quanto que ele arrecada no Brasil. Então o Brasil está chegando a 100%. Aqui no dado aqui, esse dado aqui acho que deve estar desatualizado, eu estou olhando no site Trends Economic. Está falando aqui em 76%. Então o Brasil, a dívida dele é de 76% baseado no PIB. Esse cálculo aqui também, ele tem países que fazem de forma diferente. O Brasil mesmo, o cálculo dele não é igual ao dos Estados Unidos, do Japão, mas também o Brasil não está assim, ele está bem endividado. O último dado que eu vi era em torno de 90% do PIB, mas aqui nesse site está falando em 76%. O país mais endividado no mundo, então, você pegar o que ele arrecada e o que ele está devendo, é a Venezuela. A Venezuela está 350% acima do PIB dela. Então ela está com dívidas altíssimas. E em segundo lugar aqui vem o Japão. O Japão, segundo a fonte aqui, 266% do PIB. Então você veja que quem ouviu aqui Venezuela falar devido ao
socialismo. Não tem, não existe essa relação. A relação que existe é o quanto que você ganha e o quanto que você gasta, ok? O quanto que você está fazendo de endividamento. Então, o Japão, que é um país capitalista, bem capitalista, 266%. Estados Unidos também, Estados Unidos é um valor altíssimo. Existem diversos, Portugal está 134% acima a dívida dele. Estados Unidos está em 108% do PIB dele, então está bem endividado os Estados Unidos, mais que o Brasil. Espanha está acima, Canadá está acima do Brasil, também endividamento. Só para fazer um exercício aí, para não falar essa questão de se é capitalismo ou socialismo, para você ter uma ideia, vou pegar aqui países que estão pouco endividados. Vou lá para baixo da lista. Afeganistão, pouco endividado, 7,8% do PIB dele, ok? Então, ele arrecada bem e o endividamento baixíssimo, Afeganistão. Kuwait também. Rússia está 14% do seu PIB, então pouco endividado. E olha aqui, Cuba, 18%. Então, Cuba dando lição no Brasil com relação ao endividamento, beleza? Cuba, 18% do seu PIB. E Estônia é interessante, depois pesquise a história da Estônia. Estônia era um país socialista e agora está praticando bastante livre mercado, capitalista e tal. Estônia também com baixo endividamento, 18%. Então veja que não tem muito a ver essa questão de capitalismo com socialismo, com quanto que você está endividado e você está ferrado ali, tá? É uma questão de matemática somente, endividamento e quanto que você arrecada. E é a mesma coisa na sua casa. Você tem que gastar menos do que você ganha. E é isso que esses países estão fazendo. Alguns fazendo e outros não, né? Aqui nesse site também ele tem uns indicadores aqui, projeções, e eu peguei aqui Estados Unidos e Brasil, porque Estados Unidos, como ele tem uma moeda internacional, né, o dólar é muito utilizado, principalmente em commodities, que é petróleo, é em dólar. Então, tudo que acontece nos Estados Unidos acaba refletindo, tá? Então, se tiver uma crise nos Estados Unidos, muito provavelmente o Brasil também vai ter e outros países também. E aqui, deixa eu só ver aqui a projeção que ele faz para os próximos meses e para 2022. Com relação às ações lá, o S&P, que atualmente está em 33 mil pontos, nos próximos meses ele projeta 32 mil, depois 31 mil, e para 2022 ele já projeta 30 mil, tá? Então esse site está fazendo a projeção já de uma queda da economia nos Estados Unidos para 2022. Então, segundo os dados aqui, a fonte, já no próximo trimestre, já é para começar a ter a queda, chegando a 2022 a 30 mil pontos. E os títulos do governo, que seria o Tesouro Selic dele lá, o título do governo dele atualmente está em 1,56, o título de 10 anos. Uns tempo atrás, um mês atrás, estava 1,73, deu uma boa queda, então agora está 1,56, mas eles estão fazendo projeções aí de somente subir. Então, para poder segurar a inflação também nos Estados Unidos, eles têm que subir o título, os juros. E aqui eles projetam 2022 a 1,87. Então, hoje está 1,56 e ele vai subir para 1,87. Isso não é bom.
porque significa que começou a ter inflação e ele está tendo que segurar essa inflação, ele vai ter que subir. A mesma coisa no Brasil, tá? E aqui a taxa de crescimento do PIB dos Estados Unidos, para 2022, ele projeta 1,7% de crescimento. Então, tá bem baixo. Brasil, mesmo cenário. Aqui, com relação à nossa B3, a Bolsa de Valores, atualmente em 120 mil pontos. E ele projeta os próximos trimestres, né? 112, 109, e 2022 está projetado 99 mil pontos, tá? Segundo o site Trading Economic. E o título do governo também de 10 anos, atualmente está em 9,33 e está projetado para 2022 a 10. Então vai sair de 9,33 para 10. Isso é projeção, tá? Não é fato, é só projeção. Pode errar. Pode ficar melhor ou pior, né? Mas fato é que vai subir a inflação, as coisas vão ficar mais caras. E por isso que a gente tem que saber investir o nosso dinheiro para que pelo menos aquilo que você tenha, para que ele seja corrigido pelo menos pela inflação e que você ainda ganhe dinheiro. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Agradeço por ter ficado aqui comigo, por ter assistido essa mini aula. E se você gostou, encaminhe para o seu amigo para entender um pouco mais esses monte de letrinhas aí, CDI, CDB, Selic, IPCA. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais aí sobre quais investimentos é interessante a gente estar aplicando em renda fixa, que é seguro, tá bom? Então, a ideia é, no mínimo, não perder dinheiro. Não podemos perder dinheiro. E, claro, queremos ganhar, mas no mínimo é não perder. Então, não vamos fazer nada muito de arriscado, tá legal? Obrigado, te vejo no próximo vídeo.